Boa tarde, meus amigos, tudo bem? A situação no Brasil, infelizmente, está de boi não conhecer bezerro, e essa situação gravíssima, esse clima de extrema violência interpessoal, chegou ao judiciário, chegou aos operadores de direito. Eu vi uma notícia no Migalhas hoje que é estarrecedora em vários níveis. Vamos lá. Advogado ofende juiz em apelação, primeiro, o advogado parece que teve uma discussão na rede social, foi ofendido na discussão de rede social, tá? Propôs uma ação de dano moral contra o seu amigo de Facebook, sei lá quem, eu não sei se foi no Facebook, no Twitter, não importa. Propôs uma ação de dano moral em razão das ofensas, parece que ele foi chamado de advogado de M, tá? Porque no YouTube ele corta as palavras, de bandido, desqualificado, etc, etc, etc. Ele propôs a ação, tá? E a juíza julgou improcedente a demanda, utilizando o argumento da liberdade de expressão do réu. Bom, o autor, esse advogado, ele propôs a ação em causa própria, algo que não é muito recomendável, e o que ele fez aqui, eu também não recomendo a ninguém, tá? Eu não recomendo a ninguém, mas não é totalmente lógica a postura processual dele. Eu acho que ele foi um pouco exagerado nas palavras, eu li as petições dele, mas não é totalmente lógica. Ele vira na sua apelação e fala, olha, eu vou fazer um exercício de retórica, eu não quero ofender a magistrada, mas se eu colocasse no recurso, e ele fez o recurso usando palavras de baixo calão para descrevê-la, etc, etc. Mas o tempo todo ele salienta que aquilo é um exercício de retórica para que a juíza ou para que o tribunal entenda sim que a ofensa, que o ataque à honra é algo passível de ser indenizado via danos morais. Olha, não recomendo ficar batendo boca em Facebook. Não recomendo processar porque ficou batendo boca em Facebook. Ainda mais com quem é deselegante, com quem não tem lianeza. Mas tudo bem, já bateu boca no Facebook, já entrou com processo. Não recomendo ninguém advogar em causa própria. Isso é péssimo. Já vi grandes advogados em causa própria fazerem enormes besteiras. Não recomendo ninguém ofender um magistrado numa apelação. Apesar de que, vamos lá, mais uma vez, ele deixa bem claro, eu vou até depois transcrever em trechos da apelação dele, ele deixa bem claro que ele está utilizando aquelas ofensas como exercício de retórica, que ele não pensa, que ele não tem aquele juízo de valor depreciativo contra a magistrada. Ele deixa bem claro isso na petição, tá? Ele deixa bem claro na petição. Eu tive cuidado de ler. Agora, pior que tudo isso, é um show de horror isso acontecer, tá? Você discutir em Facebook, levar essa discussão para um lado pessoal, partir para ofensa pessoal, para gritaria, para baixaria, para palavras de baixíssimo calão. Depois, ao invés de simplesmente bloquear aquela pessoa que está te ofendendo, não, você pega, mantém aquela pessoa na tua linha, sei lá. Eu não vi o teor da discussão todo, tá? Estou discutindo mais o aspecto jurídico, legal, da coisa de como o processo foi conduzido, tanto na parte de apelação. A juíza, ação de dano moral, ao invés de contratar alguém para fazer isso para você, um amigo, um colega, não, você faz em causa própria. Daí a coisa fica mais complicada ainda, porque você se inflama, você não tem a distância necessária que um advogado deve ter para advogar, aquela distância necessária do problema, sabe? Tinha um professor meu de faculdade, agora esqueci quem me falou isso, mas que ele falava que o advogado que advoga em causa própria tem um imbecil como advogado e um retardado como cliente. É exatamente isso, tá? Então, assim, eu não sei que ponto que é pior. Mas daí a matéria sai de migalhas. E como nada é tão ruim ou tão surreal que não possa piorar um pouco mais, eis que aparece na matéria do Migalhas, ouvido pela matéria do Migalhas, um representante do Tribunal de Ética da Ordem, aqui de São Paulo, falando que pedirá a suspensão preventiva desse advogado. 2 erros graves, eu vou falar. Primeiro,
Bom, se ele está falando que ele pedirá a suspensão preventiva do advogado, a gente pressupõe um processo de ofício, talvez, não sei, né? Mas vamos lá, ou a gente pressupõe que já exista um processo aberto ou exista um processo em vias de ser aberto. Bom, até onde eu sei, processo em Tribunal de Ética da Ordem, até o trânsito em julgado de sentença condenatória, tramita em segredo de justiça. O site do Migalhas dá o número do processo. Se você entrar no site do TJ, eu não vou citar aqui o nome, mas se você entrar no site do TJ, você vê o nome das partes. Então, é possível qualquer um falar, ah, bom, advogado fulano de tal, agora tem um processo no Tribunal de Ética da Ordem. Então, assim, o próprio Tribunal de Ética da Ordem fala que é falta ética tornar público processo que tramita no Tribunal de Ética da Ordem. Então, esse representante do TED cometeu falta ética? Parece que sim, mas nada é tão ruim que não possa piorar um pouco. Suspensão preventiva, com base em qual artigo da lei, colega? Com base em qual? Acabei de ler o artigo 34 e seguintes da Lei 8906 e não é caso de suspensão preventiva. A falta de urbanidade no trato com o colega seja outro tipo de punição, não a suspensão. Então, qual que é, com base no que o ativismo judicial chegou agora ao TED? Como eu disse, gente, essa notícia é um show de horror, é um circo de horror em qualquer ângulo que se olhe. Dentre todos eles, eu acho que o mais grave é do TED, porque o TED, o Tribunal de Ética da Ordem, aqui de São Paulo, aqui da OAB de São Paulo, deveria ser a parte sangue frio numa situação dessas. Os autor, réu, tão inflamados, tão tensos, etc. Não é normal que isso aconteça, normal no sentido de dever ser, mas é comum no sentido de ser, tá? A conduta da juíza, sei lá, eu não concordo tecnicamente com a sentença também, mas ela colocou uma posição jurídica dela, tá? Eu até acho que está errado. Eu até acho que o advogado podia ter usado melhor esse tipo de argumentação. Vou dar um exemplo. Coisa de 15 anos atrás, um cliente meu, e a gente conseguiu depois a reversão desse caso no Tribunal de Justiça. Coisa de 15 anos atrás, um cliente meu que era síndico de um condomínio, ele foi ofendido na comarca de Santos, numa reunião de condomínio, tá? E alguém virou para ele, chamou de ladrão, que ele era moleque, que não era homem, etc, etc, etc. A gente propôs uma ação de dano moral com base nesses fatos. E na defesa, o réu assumiu a prática daquelas ofensas. E ele tenta justificar a prática daquelas ofensas argumentando que a administração do meu cliente era muito ruim e que justificaria aquela resignação. Bom, o juiz pede para determinar a minha manifestação, né, em sede de réplica. Eu falo, excelência, revelia, né, pena de confissão, desculpa, acabou o processo. O autor reconheceu, eu não estou no processo discutindo se meu cliente é bom ou mau síndico. Eu não estou discutindo se o cliente é bom ou mau síndico. Eu estou no processo discutindo que o meu cliente, como síndico, não pode ser ofendido gratuitamente numa reunião de condomínio. O juiz sentencia, indeferindo o pedido de dano moral, entendendo que realmente meu cliente era um mau síndico e que as ofensas proferidas contra ele eram razoáveis em razão da inconformidade da administração praticada. Eu lembro que naquele processo, no meu recurso, talvez um dia eu consiga achá-lo, eu teria que pedir para algum colega meu, talvez o Célio Silva, já estou pedindo para ele, da comarca de Santos. Naquele processo, eu lembro que na apelação, que depois a gente reformou esse caso na apelação eu uso o seguinte argumento. Olha, pela linha argumentativa do magistrado, seria lícito a mim, como advogado, vir à porta do gabinete da Vara Civil X, da comarca de Santos, e começar a gritar que o juiz não tem hombridade, que o juiz é um moleque, etc, etc, etc.
porque eu estava inconformado com aquela sentença, que no meu entender, ele não é um juiz apto bastante para aquele trabalho. A linha argumentativa seria a mesma do magistrado na sentença, né? Obviamente eu não vou fazer isso, excelência, coloquei na apelação, obviamente que eu, se advogado, não fará isso. Porque assim, se eu como advogado, Paulo Papini, estou inconformado com uma sentença proferida contra o cliente meu, existe uma via correta, adequada, para que eu exerça aquele inconformismo. Foi um pouco o que esse advogado aqui fez, tá? O tempo todo ele fala que ele utiliza, na verdade, que ele faz um exercício de retórica quando ele ofende a juíza. Gente, eu dou aula, tá? Eu dou aula no curso de pós-graduação, escrevo bastante. Por favor, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Tá? Não faça o exercício de retórica e repetição. Não faça, tá? Ou se fizer, tome muito cuidado com as palavras. Mas assim, eu queria comentar mesmo porque, não sei, alguma coisa... A postura da OAB errada, a postura dos advogados, no caso, não é a mais adequada. A postura jurídica da sentença, a posição jurídica da magistrada, quando profere a sentença, também te falar que aquilo é a mera liberdade de expressão e na liberdade de expressão pode-se tudo. Não, não se pode tudo também com a liberdade de expressão. Você não pode sair por aí ofendendo as pessoas, tá? Você não pode sair por aí ofendendo as pessoas. Parece que o pai do rapaz foi chamado de assassino, ele foi chamado de advogado de... né? Pedaço de... Não dá para falar essas palavras no YouTube, porque senão a gente toma um strike, etc. Mas por hora é isso, gente. A situação é grave, reflete um pouco esse clima de animosidade que está tomando conta do país, etc. E infelizmente, chegou à área jurídica. E pior ainda, a OAB pretendendo, o Tribunal de Justiça da Ordem, pretendendo usar de um certo ativismo judicial. Ativismo judicial esse que a OAB combate, né? Então, pensemos sobre isso, tá legal? Meus amigos, até o próximo vídeo e boa tarde a todos.